tarde, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Helena, sou professora de inglês e já atuo na área dos concursos militares já tem um certo tempo. Hoje a gente vai fazer uma revisão voltada para a prova do Colégio Naval, que vai acontecer em breve. Então, primeiramente, já desejo uma ótima prova para vocês. Façam a prova com bastante atenção. A prova do Colégio Naval, geralmente, tem lá alguns textos e também tem perguntas de gramática, né? Ela é um pouquinho diferente da prova da EPICAR. A prova da EPICAR é mais voltada para a interpretação do que propriamente para a gramática. O Colégio Naval já é um pouquinho ao contrário. Então, eu separei aqui algumas questões de concursos anteriores e a gente vai conversando sobre elas, ok? A nossa primeira questão é sobre genitive case. E o que seria esse genitive case? O genitive case ele vai ser usado para falar sobre posse. E na maioria das vezes, a gente vai ter aqui, ó, vou colocar como observação, o nosso apóstrofo S. E para que serve esse apóstrofo S? Ele serve exatamente para dizer que alguém é dono de alguma coisa. Por exemplo, se eu falasse this is Maria's class. This is Maria's class. Ou seja, essa é a aula da Maria. Então, pertence a ela, ok? Então, por isso que a gente tem esse apóstrofo S ali ao final. O que a gente tinha que fazer nessa primeira questão? Então, todas elas estão corretas e a gente tem ali uma somente que está errada. A gente vai analisar cada frase e a gente vai verificar qual delas está errada. Então, na primeira, nós temos ali, ó, the door's car is open. O que significa door? Door é porta, certo? E car é carro. Então, a porta do carro está aberta. Mas olha, quando a gente fala de porta do carro, a gente fala aqui sobre um ser inanimado. Ser inanimado. E o que acontece? Quando eu tenho seres inanimados, aqui a gente não vai usar o apóstrofo S, tá? Como, por exemplo, a cor da parede, a porta do carro, a janela da casa, a perna da cadeira, o braço do sofá, tudo isso, tá? Toda vez que a gente for falar sobre seres inanimados, na verdade, aqui, ó, nós vamos usar o of the. Tá? Então, quando for falar sobre seres inanimados, nós vamos usar of the. Então, o correto aqui, né? Então, de cara, a gente já matou aqui qual seria a questão. A primeira, né, seria the door of the car. The door of the car. Então, a porta do carro. Assim ficaria correto. Então, assim, a primeira já está errada. Vamos ver as outras. Na letra B, the world's population is increasing. Está falando sobre a população do mundo. Nesse caso, a gente pode usar aqui o apóstrofo S, já que está falando sobre um coletivo, tá? Então não tem problema nenhum. Na terceira frase, I'm going to grandma's. Quando você fala, eu vou na minha avó, você vai necessariamente na sua avó? Não, né? Aqui ele está subentendido que você vai na casa da sua avó. Tá? Então é a mesma coisa que eu dizer, I'm going to grandma's house. Ele ficou subentendido. Na letra D, which are Fred's and Eric's cars. Repare, a gente tem ali o apóstrofo S nos dois nomes. Toda vez que eu tenho o apóstrofo S nos dois nomes é porque pertence às duas pessoas, tá? Então, cada um possui uma coisa diferente. Então, nesse caso, eu tenho ali o carro do Fred e eu tenho o carro do Eric, cada um com o seu. Se eu colocar o apóstrofo S somente no último, por exemplo, this is Mike and Anna's house. This is Mike and Anna's house. Nesse caso, tem ali uma casa para as duas pessoas, ou seja, a casa pertence aos dois. Tá? Então, se eu colocar o apóstrofo S no último, quer dizer que pertence às duas pessoas. A gente tem ali um objeto, uma coisa, e pertence a dois possuidores. Já se eu coloco dois apóstrofos, né, um em cada nome, quer dizer que eu tenho objetos diferentes para possuidores diferentes. E no último, this is my mother-in-law's house. Aqui a gente tem um exemplo de substantivo composto. Né? Mother-in-law significa sogra. Se eu tenho aí um substantivo composto, vou colocar o apóstrofo S somente no último, beleza? Vamos lá, seguindo. Nosso próximo assunto agora é sobre comparativo e superlativo. Lembra, comparativo, ele vai servir para a gente comparar, certo? O próprio nome já diz, né? Então, você vai comparar duas coisas, dois objetos, dois animais. E aqui, ó, a gente pode ter diversos tipos de comparativo, né? Posso ter comparativo de superioridade, de inferioridade
e de igualdade. Posso ter esses três tipos aqui, tá? Então, superiority, inferiority e equality. Comparativo de superioridade são aqueles terminados em R e more. Então, R vai ser usado com os adjetivos mais curtinhos, e R, adjetivos terminados com a letra Y, e more com os adjetivos mais longos. Inferiority, que é de inferioridade, aqui nós temos o less than, que equivale a menos do que alguma coisa. E equality, né, que é a igualdade, o que podemos ter? As ou so as. Então, as e so as equivalem a tanto quanto. A diferença é que, na maioria das vezes, a gente vai usar o as em frases positivas, né, e o so as em frases negativas. Agora, superlativo. Lembra, o superlativo é super, então ele vai sempre exaltar. Então, o melhor, o mais bonito, o mais interessante, o mais esperto, o mais feio, é sempre o mais de alguma coisa. E aqui a regrinha dele vai ser mais ou menos parecida com o de superioridade. Então, aqui nós temos EST, IST e o most. EST, IST e most. Então, lembra, EST vai ser usado com os adjetivos mais curtinhos, IST, adjetivos terminados com Y, e most com os adjetivos mais longos, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um diálogo e nós temos que completar usando, no caso aqui, ó, a palavra good e a palavra busy. Né? Good equivale a bom e busy, ocupado. Reparem que a palavra good, né, é uma palavra irregular quando a gente coloca ela no comparativo e no superlativo. Então, good vai virar better e no superlativo vira best. Então, good vira better no comparativo, melhor, e no superlativo, best. Que nem melhor amigo, best friend. Por que é best friend? Porque eu sou o melhor amigo de todos, por isso que a gente usa superlativo. Então, vamos lá, a gente tem ali um diálogo. Would you like to go to the beach on Friday? Né? Então, você gostaria de ir para a praia na sexta-feira? E a pessoa responde, actually falso cognato, hein? Então, na verdade, I think, eu acho, Saturday is enough for me. Reparem, aqui a gente tem um diálogo e a gente faz uma comparação entre 2 dias. A gente faz a comparação entre sexta-feira e sábado. Então, quer dizer que sábado é melhor do que a sexta-feira. Então, se a gente está fazendo aqui uma comparação, eu vou usar o better. Então, I think Saturday is better for me. E na segunda frase, Friday is my busiest day. Aqui eu já matei a resposta. Lembra, busy termina com a letra Y, por isso a gente tira a letra Y e coloca o IST. Então, de todos os dias, sexta-feira é o meu dia mais ocupado. Então, na primeira frase, a gente fez uma comparação entre sexta e sábado. Já na segunda frase, a gente exaltou a sexta-feira como dia, sendo o dia mais ocupado de todos da semana, ok? Então, better and busiest. Na nossa próxima questão, aí ela mistura um pouquinho sobre simple past e past continuous. Lembra que o simple past, ele vai ser usado para ações concluídas, certo? Anota aí, simple past, vou colocar como observação aqui em cima. Simple past, ações concluídas. Lembrando que o auxiliar do simple past é o did, né? E a função dele é colocar as frases tanto na negativa, na interrogativa, né? E no caso da afirmativa também pode ser usada para ênfase. Já o past continuous, quem lembra aí outro nome para past continuous? Digita aí. Past continuous também pode ser chamado de past progressive, tá? Pode ser esses 2 nomes. Ele vai ser usado para ações que estavam acontecendo. Porque estavam acontecendo. Então, aconteceram durante um certo tempo no passado. Não foi algo que você fez, pronto, acabou. Não, tá? É algo que teve uma certa duração. Por exemplo, assistir TV. Você não liga a televisão, desliga a televisão, pronto, acabou. Não, né? É uma coisa que tem ali uma certa duração. Então, com esse tipo de verbo, a gente vai usar o past continuous, beleza? Então, algo que estava acontecendo. Quando a gente fala de continuous, já associa aí o ing, não pode esquecer, tá? Aqui a estrutura dele vai ser formada a partir do subject, que é o sujeito,
mais o verbo to be no passado, was ou were, mais o verbo com ing, tá? Então, basicamente, vai ser isso. Tenho mais uma dica aqui para vocês. Nesse tipo de questão, que o Colégio Naval gosta muito de cobrar, geralmente vai aparecer ali as palavras when e while. E aí, o que significa when e while? Lembra, when é o nosso quando. Quando. E o while é enquanto. E qual vai ser a diferença desses dois quando a gente tiver essa combinação de simple past e past continuous? Então, o when, ele vai ser usado quando eu tenho duas ações em tempos diferentes, tá? Então, duas ações em tempos diferentes. Como que isso vai funcionar? Geralmente, eu vou ter aqui uma frase no simple past mais uma frase no past continuous. Por exemplo, when I arrived, my mother was listening to music. When I arrived, my mother was listening to music. Então, temos ali, ó, duas ações em tempos diferentes. Então, quando eu cheguei a casa, minha mãe, ela já estava ouvindo música. Então, uma ação que aconteceu antes da outra, tá? Tempos diferentes. Já o while, ele vai marcar ações simultâneas, tá? Então, ações simultâneas. O que é comum de aparecer aqui? O while é muito comum de aparecer entre sentenças quando eu tenho past continuous mais past continuous, tá? Dica de ouro essa aqui, hein? Dependendo da frase, eu posso ter também past continuous mais simple past. Mas como que eu vou fazer para diferenciar isso agora, professora? Então, você vai ter que ver o verbo que vem mais próximo do while. O que tiver mais próximo dele vai marcar aquela ação que está acontecendo simultaneamente. Vou colocar aqui um exemplo para ficar mais claro para vocês. Por exemplo, while I was sleeping, she watched a movie. While I was sleeping, she watched a movie. Então, reparem, qual o verbo que está mais próximo do while? O verbo sleeping, né? Ali, ó, was sleeping. Então, enquanto eu estava dormindo, ela assistiu um filme. Então, as duas ações aconteceram ao mesmo tempo, né? Só que eu em um lugar e outra pessoa em outro lugar. Então, sempre reparem nisso, tá? Então, é simple past mais past continuous. Já o while, ou você vai ter duas ações no past continuous, ou o past continuous ele vai vir ali mais próximo do while, beleza? Agora eu já resolvi a vida de vocês, hein? Mão na roda agora. Olha lá, I was waiting for the bus when I... algumas coisas her. Então, olha, eu estava esperando o ônibus quando eu o quê? Quando eu a vi. Então, when I saw her, né? Então, quando eu a vi. Então, aqui vamos usar o verbo no simple past. Então, você pode ser ou a letra A ou a letra D, né? Um desses dois. Depois, the children, alguma coisa, when the teacher arrived. Aqui o verbo argue é o verbo discutir, tá? Então, the children, se a gente substituísse por um pronome, seria aqui o pronome they, certo? Já que a gente está falando ali de mais de uma pessoa, a gente está falando sobre crianças. E se a gente está falando de plural, eu vou usar was ou eu vou usar were? Vou usar were, né? Então, já matei minha questão. Então, the children were arguing when the teacher arrived. Então, as crianças, elas estavam discutindo quando a professora chegou. Na última frase, que sobrou, né? Então, everyone was listening to music when the lights went out. Então, todo mundo estava ouvindo música quando a luz foi embora. Então, a primeira ação que aconteceu foi ouvir música. É a segunda ação que a luz foi embora. Então, o gabarito dessa, letra D. Nossa próxima questão é sobre prepositions. Quero ver quem está com prepositions aí afiado. Então, a gente tem 3 preposições mais básicas, e essas aqui elas precisam estar bem memorizadas na sua cabeça, tá? Que são in, at e on. Tá? Isso aqui é o básico de preposição, você precisa saber isso. Então, lembra, quando que eu vou usar o in? Quando que ele vai ser usado? Ele vai ser usado para períodos do dia. Por exemplo, in the morning, in the afternoon, in the evening. Pode ser usado também para datas incompletas.
Quando eu tenho ali, por exemplo, somente o dia, somente o ano, somente o mês. Pode ser usado também para estações, ok? At. At, ele é um pouco mais específico, né? Ele vai ser usado para horas, para lugares específicos. Pode ser usado também para feriados, né? Sem a palavra day. Sem a palavra day. Como assim? Por exemplo, Páscoa, Easter. Carnaval, Carnival, Halloween, Halloween. A gente não tem essa palavra day. A gente não costuma falar dia do Halloween. É mais incomum. O on, ele já vai ser usado com os dias da semana. Pode ser usado também aqui, ó, feriados. Já isso aqui tem day, né? Olha, com day. Por exemplo, Dia das Mães, Mother's Day, Dia dos Pais, Father's Day, Dia dos Namorados, Valentine's Day. Pode ser usado também quando você anda a pé, né? On foot. E agora, a gente vai dar uma olhada ali na questão e ver o que a gente poderia completar. A maioria delas a gente consegue fazer por eliminação, tá? Fora isso, aí embaixo a gente também tem a opção da preposição about. O que equivale esse about? About, ele pode ser usado como sobre ou aproximadamente, tá? Ele pode ter esses dois sentidos. Então, about pode ser sobre ou aproximadamente, beleza? Vamos lá, então a gente tem ali, ó, I'm Hannah and I work alguma coisa no office in London. Então, falar ali que ela é a Hannah, né? Ela trabalha lá no escritório em Londres. During the week, então durante a semana, I get up alguma coisa 6:30. Olha ali, ó, tem hora. Pensa aí. I go alguma coisa work by subway, então ela vai ao trabalho de metrô. But alguma coisa Sundays, dia de semana, né? Então, olha, mais aos domingos. I like waking up late because I don't work, espaço weekends. E eu gosto de acordar tarde porque eu não trabalho nos finais de semana. O que vocês acham? Dá para fazer por eliminação? Não dá para fazer? O que a gente poderia fazer ali para a gente poder completar todos esses espaços, né, e ficar na ordem certinha? Se vocês fizerem, por exemplo, de trás para frente, para terminar ali, ó, tem weekend e tem Sunday. Weekend é final de semana, Sunday é dia da semana. Então, sabendo disso, fica mole. Lembra, se eu tenho ali dia da semana, se eu tenho final de semana, vou usar qual preposição? Eu tenho que usar o on. Daí a única opção que eu tenho ali, ó, on nos dois espaços, vai ser a letra A. Então, como é que vai ficar? In an office in London, eu não sei que escritório é esse, então é em um escritório, lugar em geral. Depois, a gente falaria sobre algum horário, né? Então, às 6h30, né? Às 6h30. Depois, go to work, se você vai para algum lugar. Reparem, a palavra go, ela pode ser usada com outras formações também, tá? Por exemplo, se você vai à casa, go home. Se você vai à escola, go to school. Se você vai ao trabalho, go to work. Se você vai ao banco, go to the bank. Se você vai ao shopping, go to the mall. Então, depende, tá? A palavra go é um pouquinho traiçoeira. Você tem que saber um pouquinho sobre ela. Depois ali, domingo, né? E final de semana, on. Então, gabarito, letra A. Parabéns aí para quem acertou. Nossa próxima questão é sobre advérbios. Lembra que, em inglês, a maioria dos advérbios de modo, eles terminam com li, tá? E esse li, ele equivale ao mente do português. Então, a maioria dos advérbios, a maioria, tá? Tem exceções, termina com esse li e ele equivale ao mente. Como sempre, né? A gente vai ver aqui alguns casos específicos, né? Principalmente aqueles casos de exceções que geralmente cobram nas provas. Vou colocar aqui, ó. Adverbs. A gente gosta também muito de cobrar advérbio de frequência. Advérbio de frequência, advérbio de modo, são os que eles mais gostam de cobrar. Frequency, time, place. Vou colocar pelo menos uns 3 exemplos de cada aí só para vocês relembrarem aí rapidinho. Vamos lá, advérbios de modo. Por exemplo, posso ter aqui fast, slowly, carefully. Então, reparem ali, a primeira palavrinha, fast,
né? Ela não existe fastly, tá? Tem muita gente que coloca isso nas provas justamente para enganar o candidato, mas você tá aqui, tá aprendendo hoje, não vai ser enganado, certo? Olha, fast serve tanto para adjetivo quanto para advérbio, então rapidamente. Slowly, lentamente, e carefully, cuidadosamente. Agora de frequência, vamos lá, alguns exemplos. Often, frequently, se cair lá na sua prova já sabe, os dois são iguais, tá? São sinônimos. Often and frequently, os dois equivalem a frequentemente. Seldom, hardly ever e rarely, né? Esses 6 aqui também são sinônimos, tá? Então, tanto seldom, hardly ever e rarely, os 3 significam raramente. Agora, as verbos de tempo. Por exemplo, now, é agora. Soon, logo, em breve. Early, cedo. De lugar. Podemos colocar aqui, ó. Here, aqui. There, lá. Upstairs, andar de cima. Downstairs, andar de baixo. Então, alguns exemplos. Aqui nessa número 5, a gente tem aqui 4 frases e a gente vai ter que analisar qual delas estão corretas, tá? Na primeira frase, quando eu digo I work hardly every day. Aqui, ó, nós temos a palavra hard. Vou colocar um asterisco aqui nela, porque ela é um pouquinho complicadinha, né? Qual seria essa diferença do uso do hard? O hard ele pode ser usado como adjetivo e pode ser usado como advérbio, certo? Como adjetivo, ele pode significar árduo, difícil. Por exemplo, math is hard. Ou seja, matemática é difícil. Aqui eu estou caracterizando matemática, então funciona como um adjetivo. Já se eu dissesse, por exemplo, I study hard. Ali, ó. I study hard. Aqui, ó, eu já tenho um advérbio, quer dizer que eu estudo arduamente. Aqui tem ligação com o meu verbo. E se eu dissesse I hardly study, aqui você já tem um outro exemplo de advérbio, um advérbio diferente, que a gente citou agora há pouco, né? Quando a gente falou ali sobre os advérbios de frequência. Reparem ali, ó, hardly ever. Então, ali, ó, a palavra hard pode ter sentido diferente. Ela pode significar árduo, difícil, também pode significar duro, arduamente, e também pode ter o sentido de raramente ou dificilmente, ok? Então, nessa primeira frase, quando eu digo I work hardly every day, essa frase, ela está correta? Tem como alguém trabalhar raramente todo dia? Tem sentido eu falar isso? Não, não tem sentido. Então, essa primeira, ela já está errada, tá? O certo seria I work hard every day, sem esse li. Na segunda, my classmates speak French very well. Então, olha, os meus colegas de classe falam francês muito bem. Sem problemas, né? Tranquilo. Na terceira, Anna drives incredibly fast. Tranquilo também, não tem problema. Então, quer dizer que a Ana, ela dirige incrivelmente rápido. Lembra que o advérbio, ele pode ter uma ligação com o verbo ou com outro adjetivo, né? Então, olha, incrivelmente rápido. Tranquilo. Na quarta frase, our father is a very carefully driver. Lembra, carefully é cuidadosamente, driver é motorista. Vê se tem sentido. O nosso pai é um motorista muito cuidadosamente. Posso colocar isso? Não posso, né? Nosso pai, ele é um motorista cuidadoso, não cuidadosamente. Aqui a gente precisava de um adjetivo e não de um advérbio. Então aqui, qual dessas sentenças seriam as corretas, né? E quais seriam as erradas? Corretas 2 e correta número 3, certo? Então, 2 e 3. 2 e 3, então o gabarito dessa letra C. Né? Então, somente as sentenças 2 e 3 estão corretas. Gabarito, letra C. Ok? Vamos lá, seguindo. A gente tem agora uma frase que foi retirada dentro do texto. E nós temos ali o verbo get. Esse verbo, se vocês pegarem o dicionário para darem uma olhada, vocês podem ver lá que o verbo get ele tem um montão de significados diferentes, tá? Ele pode ter vários significados.
Pode ser tomar, pegar, levantar, acordar. Pode ser várias coisas, diversas coisas. Só que de acordo com essa frase, qual seria o sentido dela? Vamos lá. Aí, ó, 10 minutes later, you get to work and stop reading the morning paper. Então, olha, 10 minutos depois de você chegar ao trabalho e parar de ler o jornal matinal. Então, esse get aqui, nesse caso, ele tem o sentido de você chegar ao trabalho. Então, se é o sentido de você chegar ao trabalho, qual daquelas opções a gente poderia substituir? Reparem, olha aí no enunciado, a gente tem a palavra replace. Galera, cuidado, toda vez que vocês forem ler o enunciado, leiam o enunciado com calma. Né? Às vezes uma palavrinha que está ali pode te fazer perder uma questão à toa, de bobeira. Tá? Então, leia o enunciado com calma, circula aquelas palavras importantes, marca, né? Dá um jeito. Mas tem que destacar aquilo ali de alguma forma. E não esquece, pelo amor de Deus, dos excetos da vida, tá? Então, qual daquelas opções a gente vai poder substituir esse get to? Então, nós temos ali, ó, drive to, seria dirigir para algum lugar. Go to, ir para algum lugar. Find, achar, encontrar. Arrive, chegar. E a letra E, come from, vir. Se a gente está falando sobre chegar ao trabalho, só pode ser arrive at. Né? Então, arrive at work. Então, letrinha D, ok? Vamos lá, seguindo. Nossa próxima questão agora envolve tanto plural quanto também pronomes demonstrativos. Em português, a gente tem um montão de pronome demonstrativo, né? Em inglês é bem mais tranquilo e ainda tem gente que reclama que em inglês é difícil, né? Então, em inglês a gente tem 4 pronomes demonstrativos. Quais são eles? Vou anotar aqui para vocês. Anota em casa também, tá? Demonstrative pronouns. Então, quais são os pronomes demonstrativos? Aqui nós temos this, that, these e those. Então, this, that, this e those. Né? Esses são os 4 únicos pronomes demonstrativos em inglês. A gente vai ver os sentidos deles, tá? Então, ali, ó, os 2 primeiros, eles vão ser usados no singular. Então, tanto this quanto that, eles são usados no singular. Eles equivalem ali, ó, ao nosso esse, essa, isso, este, esta, isso. Né? Tudo isso equivale ao nosso this. O that, singular também, só porque é algo que está mais distante da gente. Então, aqui, ó, aquele, aquela, aquilo. These, plural, próximo. Aqui, ó, esses, essas. E o those, plural, distante. Então, aqueles ou aquelas. Beleza? Então, pronomes demonstrativos. O que faremos agora? Temos a seguinte frase. Vou colocar até aqui em negrito para vocês visualizarem melhor. Olha, ó. That is an intelligent car that works with the computer. Então, aquele é um carro inteligente que trabalha com o computador. Tá, se a gente tem aqui, ó, that, como que vai ficar o that no plural? No plural só pode ser those, certo? Então, olha, ó, that, aquele, aquela, aquilo. No plural, aqueles ou aquelas. Então, those. Então, de cara, já posso eliminar a letra A. Posso eliminar a letra D também. Depois, a gente vai reparar em uma coisa importante. A gente tem aqui a palavra intelligent. Intelligent é um exemplo de adjetivo. Anota aí. Adjetivo em inglês não pode variar, tá? Adjetivo em inglês, por mais que você tenha ali um substantivo no plural, ele não pode variar, certo? Se ele não pode variar, ele não pode ir para plural, ele não pode sofrer nenhum tipo de modificação. Então, aqui, ó, podemos eliminar também a letra C, já que tem intelligence. Isso não existe, tá? Não existe plural de adjetivo. E agora, o que sobrou? Então, olha, those are intelligent cars that work with computers ou those are intelligent cars that works with computers. Reparem que aqui a gente tem o verbo work, certo? É o verbo trabalhar. Agora, puxa lá na memória a regrinha do simple present. Lembra da regrinha? Toda vez que eu tenho he, she ou it em frases afirmativas, a gente coloca esse Szinho ali no verbo, certo? Então, he, she ou it em frases afirmativas do presente, coloco S.
Só que isso só pode acontecer no singular. Isso é bem irônico, né? Em inglês a gente coloca S no singular. E quando eu estiver no plural, não, tá? Esse S não pode ser usado. Se a gente substituísse those are intelligent cars por um pronome, aqui seria o pronome they, já que a gente está falando sobre eles, né? Sobre os carros. Então, o gabarito dessa só pode ser a letra B. Então, those are intelligent cars that work with computers. Então, letra B. Seguindo, ó, a questãozinha também, tanto o Colégio Naval quanto o Epicar adoram cobrar esse tipo de questão. Para a gente poder matar isso aqui, você precisa lembrar como que vai ser usado ali as palavrinhas any, some, no e every, tá? É muito importante vocês saberem como que a gente vai usar essas palavras de forma correta. Lembra que o any, ele pode ser usado de formas diferentes e com significados diferentes, tá? Dependendo da frase. Então, ele pode ser usado tanto em frases afirmativas, negativas ou interrogativas. Afirmativas, negativas, interrogativas. Se vocês separarem, ó, até a ordem fica parecida, ó, N, né? Que aqui, ó, ANI. Então, como que vai ser essa ordem? Qualquer, nenhum, algum. Repete comigo. Qualquer, nenhum, algum. Qualquer, nenhum, algum. Então, dependendo da frase, ela vai sofrer essa modificação. O some, ele significa algum, certo? E vai ser usado em frases afirmativas ou interrogativas quando eu tenho ali um pedido ou uma oferta, tá? Então, some significa algum, alguma, alguns, né? Pode ser usado em frases afirmativas e interrogativas quando eu tenho pedido ou oferta. O no, né, ele significa nada, nenhum. Importante, ele somente pode ser usado na afirmativa, tá? Somente pode ser usado na afirmativa, não pode ser usado em outros casos. Somente em frases afirmativas. Sendo assim, já facilitou bastante a minha vida. Por último ali o every, né, que equivale a todo, tudo. Esse aqui ele não tem muita regra, tá? Vocês podem usar ele tanto em frases afirmativas, negativas ou interrogativas, tá? Pode entrar ali nos 3 casos. Agora que eu já sei de tudo isso, como que eu faço para poder reescrever essa frase mantendo o mesmo sentido dela? Olha lá, there are no other cars. Tá dizendo ali que não existe nenhum outro carro, certo? Então, eu tenho que reescrever essa frase mantendo o mesmo sentido, de não haver mais carros. Eu não posso mudar o sentido dessa frase. Então, de cara, posso eliminar a letra A, que está falando que existem, sim, outros carros. Não posso mudar o sentido. Posso eliminar também a letra D. Reparem, a few é sinônimo de some, tá? A few é sinônimo de some, que equivale a alguns, algum. Então, já posso eliminar esse também. Se eu colocar ali, ó, na letra E, está dizendo que não existem muitos carros. Mudou também o sentido da frase. Não posso mudar. Na letra C, está dizendo que existe um outro carro. Mudou a frase também. Então, você pode ser letra B, né? Então, there aren't any other cars. There aren't any other cars. Geralmente, eu mostro uma frase para os meus alunos, que é a frase quando você não tem dinheiro. E essa frase ajuda bastante a você visualizar e fazer essa modificação. Então, como que eu posso dizer que eu não tenho dinheiro em inglês? Posso dizer I don't have any money. Ou posso dizer também I have no money. Vocês podem substituir a palavra money aqui por qualquer outra coisa e vai treinando em casa. Então, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ideia, eu não tenho problema, eu não tenho cachorro, não tenho gato. Então, substitui a palavra money e vai treinando até você lembrar a ordem certinha e gabaritar aí na sua prova. Vamos lá, seguindo. Próxima questão é um tipo de questão também que o Colégio Naval gosta muito e cobrou aí nas últimas provas. Que é quando eles colocam ali as possíveis perguntas, né? E a gente tem que associar com as respostas. Na primeira pergunta, nós temos Are you on vacation? Quando eu pergunto Are you on vacation, quer dizer que você está de férias.
Mas vou colocar aqui uma observação para vocês, não pode esquecer. Lembra que you equivale a você ou vocês, tá? Você ou vocês. Então, na hora de responder essa pergunta, você pode responder usando I, né, como se eu estivesse falando sobre eu, ou posso responder também usando we. Né? Imagina que eu tenho aqui uma pessoa ao meu lado e nós estivéssemos respondendo. Nós sim, estamos de férias. Ou nós não estamos de férias. Então, você pode responder de duas formas diferentes, tá? Então, cuidado se a pergunta for começada com you. Na segunda, where is she from? Né? Então, da onde ela é? Qual a origem dela? Na 3, are you and Anna married? Né? Então, você e a Ana são casados? E a última, is Julie Italian? Né? A Julie é italiana? Então, qual vai ser a melhor ordem para a gente poder responder isso? Na primeira, are you on vacation? No, I am not. Mas essa primeira, tá? A gente também poderia responder aqui com o primeiro, tá? Na primeira eu não poderia matar de cara, não. A segunda, where is she from? She's from Italy. Né? Então, ela é da Itália. Are you and Anna married? Yes, we are. Então, você e a Ana são casados? Sim, nós somos. E a última, is Julie Italian? No, she isn't. Não, ela não é italiana. Então, a nossa ordem ficou 3, 2, 4, 1, letra A. 3, 2, 4, 1, letra A. Ok? Estão tranquila. Vamos lá. Agora, número 10 é sobre artigos. Lembrando que, em inglês, nós temos dois tipos de artigos, né? Da mesma forma que em português. Que é o artigo definido. Vou colocar aqui para vocês, ó. Definite and indefinite articles. O artigo definido, em inglês, ele vai ser chamado de the, tá? Que equivale a o, a, os e as. E a gente tem alguns usos obrigatórios dele. Então, quem é meu aluno sabe os usos obrigatórios, quero ver vocês digitando aí no chat quais são os usos. Mas dentro deles, a gente pode citar ali, por exemplo, rios, oceanos e mares, países com nomes compostos ou com nomes no plural, nomes de doenças, nomes de coletividades, ilhas no plural, monumentos, museus, prédios históricos, né? Tudo isso vai ser uso obrigatório do the. Artigo indefinido, aqui podemos ter tanto o a, tanto o an. Diferença básica entre os dois. O a vai ser usado antes de som consonantal e o an antes de som vocálico. Mas o que a gente não pode esquecer? Nem toda palavra que começa com vogal realmente tem som de vogal, e nem toda palavra que começa com consoante realmente tem som de consoante, tá? Tem que ter bastante atenção a isso. Então, A antes de som consonantal e o an antes de som vocálico. Outra informação importante é que esses dois eles vão ser usados com palavras no singular e com palavras contáveis. Então, se eu tenho ali uma palavra no plural, eu posso usar artigo indefinido? Não, você só pode usar no singular. Se eu tenho ali uma palavra incontável, eu posso usar artigo indefinido? Não, você só pode usar com palavras contáveis, tá? É regra, tem que seguir. Vamos lá. Na primeira frase, I'm traveling to alguma coisa United States next month. Então, repare, a gente tem ali United States. Quando eu tenho países com nomes compostos ou países com nomes no plural, o que eu faço? Eu coloco o the, certo? Então, de cara, eu já posso eliminar ali a letra B, a letra C, não pode ser esses dois. E também posso eliminar a letra E, já ficou com 50%, hein? De primeira, já melhorou bastante. Depois, I want to see Hawaii, né? Eu quero ver o Havaí. And Rock Mountains. Então, Havaí é o nome de um país no singular. Se é o nome de um país no singular, eu preciso colocar artigo? Não. Você só vai colocar ali se eu tenho o nome de um país no plural. Então, já matei a questão. Então, I want to see Hawaii and the Rock Mountains. Quando eu tenho cadeias de montanhas, né, conjuntos de montanhas, eu também sou obrigada a colocar o the. Então, olha, depending on money and time. Então, dependendo de tempo e de dinheiro, ok? Então, the United States, I want to see Hawaii and the Rocky Mountains, depending on money and time. Então, dependendo de dinheiro e de tempo.
Nossa próxima questão é sobre simple past. Vou baixar aqui para melhor visualizar. Vamos lá. Então, quando a gente tem esse tipo de questão, a gente também consegue fazer por eliminação de uma forma um pouquinho mais fácil, né? Então, no primeiro espaço, a gente tem ali um diálogo, né? Então, hi, Anna. Good morning, Sue. Tell me, dear. You go to Tell's birthday party last night. Então, vocês vão reparar alguma coisa que me indique ali o tempo da frase. Aqui, ó, para começar, eu tenho last night, certo? Lembra? Last night, noite passada. Então, se tivesse ali qualquer opção com presente, com futuro, de cara, a gente já pode eliminar. Por exemplo, ali, ó, esse will. O will brotou ali do nada, né? O will é futuro, não posso usar futuro com passado, nada a ver. Já corta essa letra C. Uma outra coisa que eu tenho que observar aqui, ó, é o verbo. O verbo, ele está no infinitivo. Então, se eu tenho ali um auxiliar, ele vai vir com o verbo no infinitivo, tá? Então, o verbo na forma original dele. Se eu tenho ali o verbo to be, né, no caso do past continuous, que pode ser was ou were, o verbo, ele tem que vir com ing, tá? Anota isso. Então, se eu tenho ali auxiliar, o verbo vem no infinitivo. Se eu tenho o verbo to be no past continuous, ele vai vir ali com o verbo com ing. Então, já posso eliminar também a letra A, já que a gente tem ali, ó, o verbo go, né? Não tem ing coisa nenhuma. Posso eliminar também a letra D. Já temos aqui 50% da questão, tá? Só no primeiro espaço. Se eu fiz uma pergunta com did, como que eu vou responder, gente? Se eu fiz uma pergunta com did, eu vou responder com did também, né? Eu não posso inventar outra coisa. Então, aí, ó, did you go to Tell's birthday party last night? Né? Então, você foi à festa do Tell na noite passada? Oh, yes, I did. Resolveu minha vida? Ainda não, repare. Tem did aqui e tem did embaixo também. Depois, it was great, né? Foi legal. Alguma coisa, so much fun. Então, ali, ó, eu me diverti muito ou eu estava tendo muita diversão? Eu me diverti muito. Então, aqui, ó, I had so much fun. I had so much fun. Letrinha B. Vamos ver os demais. But I didn't see you there. Mas eu não te vi lá. Were you there, sweetie? Né? Você estava lá, minha querida? No, I wasn't. Ou não, eu não estava. I stayed at home. Né? Então, eu fiquei em casa. What time did you get home? Né? Que horas você chegou a casa? It was, né? Então, foi ali aproximadamente às 11 horas quando eu cheguei, ok? Então, gabarito dessa, letra B. Nossa última questão, estamos nos despedindo agora. Então, quem já ficou até agora, então agradeço a presença de todo mundo aqui. Não esquece de dar o like, né? Preparei essa revisão aqui super especial para vocês. Quem ainda não está no canal do Chucrute, tem que se inscrever e também entrar lá no grupo do Telegram, que tem várias coisas legais, beleza? Então, não esquece de dar o like, hein? Quem acompanhou comigo até agora, esqueceu de dar o like, corre lá rapidinho. Então, na nossa questão número 12, a gente tem que completar ali usando um daqueles pronomes. Teve muita gente que errou essa questão se não me engano, foi de 2017. Porque esqueceu de olhar uma palavrinha. Né? Esqueceu de olhar, na verdade, uma letra, que já muda o sentido da frase. Aqui a gente tinha um texto falando sobre os Vikings, né? Como todo mundo conhece, os vikings, né? Aqueles caras e tal. E dizia aí, né, que eles gostavam de swords, né? Eles gostavam de espadas. E como também eles gostavam de decorá-las, né? Com ouro e dar nomes a elas. E dizia também, ali ó, women. O que é women? São mulheres. Né? As mulheres cozinhavam, faziam roupas, sapatos e joias para elas mesmas. Depois, children and husbands, né? Então, crianças e maridos. Então, de quem que eram essas crianças e esses maridos? Esse tipo de questão, a gente tinha que ali, ó, associar o uso do possessive pronoun com o uso dos possessive adjectives, tá? Possessive pronouns e possessive adjectives.
Qual vai ser a diferença dos dois? Os possessive adjectives, eles vão acompanhar um substantivo. Então, você vai ter ali o possessive adjective, em seguida, né, a palavra que vem ali do ladinho dele vai ser o substantivo. Já o possessive pronoun, a função dele vai ser de substituir alguma coisa que já foi dita anteriormente, tá? Então, substitui algo que já foi dito. É muito comum em diálogos, tá? E ele não vem com o substantivo ali do lado dele. Se a gente está falando ali sobre as crianças e os maridos dessas mulheres, a gente tem que usar um possessive adjective, né? Children e husbands são substantivos. E agora, o que eu faço? Olha ali, ó. Como possessive adjective, nós temos a letra a letra B e a letra C, certo? Esse there equivale a deles ou delas. Her, dela, vai ser usado no singular. E o his, dele. Agora ficou fácil, né? Então, olha, their children and husbands. Né? Então, tô falando sobre as crianças e os maridos delas. Então, gabarito, letra A. Então, agradeço imensamente a presença de todas vocês aqui. Desejo uma ótima prova para vocês. Né? Cheguem cedo, se organizem direitinho e manda ver, galera. É sucesso. Então, um grande abraço para todo mundo que participou, né, das semanas que a gente está vendo aí, fazendo várias maratonas de simulados, de exercícios. E deixa aqui seus comentários também, ok? Bye, bye. See you!